Boa noite a todos. Meu nome é Paulo e nesta noite vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 39 da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso querido e saudoso Chico Xavier, cujo título é Convite ao Bem. Porém, antes que nós iniciemos a nossa reflexão propriamente dita, convido a todos que estão nos acompanhando a que nesse instante elevemos nosso pensamento a Deus, a nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, equipe do Alexandre Darwin e equipe, todos os demais espíritos amigos do mundo maior, que estão sempre conosco, nos apontando os melhores caminhos a seguir, e agradeçamos por mais essa oportunidade, por estarmos aqui nesta noite, desfrutando dessa benesse de poder participar de um trabalho tão importante, tão agregador e renovador para todos nós. Assim, agradecidos, pedimos para iniciarmos o nosso trabalho desta noite. Que assim seja. Vamos falar, meus amigos, sobre o capítulo número 39, cujo título é Convite ao Bem, da obra Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia do nosso Chico Xavier, que começa com uma frase nos dizendo assim: mas, quando fores convidado, vá. Jesus, pelo Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 10. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer os valores imortais. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos em comum. Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando os deveres preciosos. Os apelos, entretanto, continuam. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo-o, poderemos seguir ao encontro do nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as claridades sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta, é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores, mas não aguardes pelo açoite das sombras quando pode seguir calmamente pelas estradas claras do amor. Vejam, meus irmãos, aqui é uma reflexão importante para nós entendermos a importância do bem. O título é bem esclarecedor, Convite ao Bem. E aqui diz que em todas as épocas o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer os valores imortais. Por que isso, meus irmãos? Porque o bem, como já dissemos antes, é incansável. O bem não cansa. Eu não conheço ninguém que se queixe, que se diga cansado, extenuado de fazer o bem. E esse convite ao bem nos é feito nada mais, nada menos do que por nosso Mestre, Guia e Modelo Jesus, através do esforço, do entendimento e da prática do seu Evangelho. E é esse o caminho que nós temos que seguir. É isso que nos aponta o nosso porvir. Quando nós empreendemos essas, digamos assim, esse esforço, né? Essa busca, sem pestanejar, sem vacilar, nós de pronto já recebemos, como consequência, os benefícios oriundos desse simples fato de querer praticar, de querer se esforçar na busca do bem. Por isso,
Como diz aqui, nós não precisamos e nem devemos esperar para que a dor bata a nossa porta, para nos mobilizarmos nessa direção. Nós somos feitos, criados, talhados para o bem. Quando Deus nos criou, a nossa grande finalidade, o nosso grande propósito e o propósito dele a nos ter criado foi exatamente esse: criar-nos por e para o bem, no imenso oceano de amor que acalenta a todos os nossos corações e mentes, encarnados e desencarnados. Então, meus irmãos, sabendo disso, já temos, né, entronizado em nós essa informação, esse aprendizado. Nós temos que buscar sempre o esforço nessa direção. Esse é o nosso caminho, esse é o nosso propósito, esse é o nosso desiderato, essa é a nossa grande missão de vida. Nos melhorarmos, nos depurarmos, evoluirmos cada vez mais e melhor, sempre na direção do bem. Sabemos que não é muito fácil, encontramos dificuldades e é comum que isso aconteça, porque somos uma diversidade. E muitos irmãos nossos, alguns até familiares nossos, conhecidos mais íntimos, que convivem mais estreitamente conosco, muitas vezes têm opiniões diferentes e usam argumentos e artifícios que não têm nada a ver com essa proposição do Cristo, a nos elevar, a nos colocar enfaticamente da importância e do bem que faz para todos nós essa busca interior naquilo que é bom, naquilo que edifica, naquilo que nos torna mais plenos, mais realizáveis nos nossos intentos, mais compreendedores das dores alheias, estendendo a mão, olhando o outro como um ser como nós que está aqui, passando pelas suas vicissitudes, pelas suas dificuldades, pelas suas provas, expiações, se for o caso, mas sempre perseverando na direção do bem, jamais esmorecendo, jamais sequer pensando em desistir. É isso que esse capítulo, em síntese, nos concita a fazer, através do que nos diz o Cristo. Se hoje nós estamos premidos por alguma circunstância difícil, estamos passando por algum sofrimento, por alguma dor lancinante que realmente esteja nos machucando, nos entravando a caminhada, não nos esmoreçamos em função disso. Pelo contrário, esforcemos-nos cada vez mais na busca do bem e o resultado virá. Porque nós somos, como já disse há pouco, somos espíritos criados por e para o bem. E fazer o bem é a nossa principal missão, começando por nós mesmos e estendendo a todos os demais irmãos de caminhada evolutiva, especialmente aqueles que estão mais juntos de nós, que são aqueles espíritos que estão conosco na nossa família, na nossa célula familiar, para aprendizado, para que cada um procure crescer e ajudar o outro a crescer junto e, sobretudo, para, de alguma maneira, resgatarmos os nossos débitos do passado e conseguirmos, então, levá-los avante de uma maneira positiva para nós, para todos nós. Por isso, a importância de aceitar esse convite ao bem, ela já está intrínseca entre nós. Nós já nascemos com essa fagulha, com essa centelha, e temos que fazê-la valer na nossa vida atual, na nossa vida, né, que nós estamos tendo agora, nessa existência que nos é presenteada por Deus como mais uma oportunidade evolutiva, e nós temos que nos esforçar para isso, porque não tenhamos dúvida, meus irmãos, os resultados bons que nós temos quando nos dedicamos à prática do bem são inimagináveis e nos ajudam, sobremaneira, a passar pelas nossas vicissitudes. Quando nós estamos sempre focados, convictos, compenetrados na busca do bem, aquilo que teoricamente nocivo, ruim, que nós possamos passar, já terá um certo alívio, será amainado, não será tão forte, tão incisivo, tão candente, pelo simples fato de nós mobilizarmos nessa proposição de busca incessante na direção do bem, aceitar esse convite ao bem e fazê-lo valer na nossa vivência cotidiana. Agradeço a paciência de ter me ouvido até agora. Agradecido, vamos fazer uma oração de encerramento dessa primeira parte do nosso trabalho, mais uma vez, como nós sempre fazemos, agradecendo a Deus, nosso Pai, a nosso Mestre e Guia e Modelo Jesus, aos amigos espirituais da nossa Casa Nazarena, nossos benfeitores, que nos ajudam, que nos apontam o melhor caminho a seguir,
equipe do Dr. Alexandre W, e todos os demais espíritos amigos que estão conosco nos momentos em que fazemos esse trabalho, seja na nossa Casa Nazarena, seja em outro segmento em que estejamos inseridos, e que nós possamos levar sempre avante a ideia, a proposição e o objetivo de fazer o bem, sempre, mesmo que estejamos premidos por circunstâncias que nos admoestem, nos causem transtornos, nos machuquem mesmo, ainda assim nos esforcemos mais ainda, porque, como nos diz nosso querido Chico Xavier, o bem é o nosso advogado em toda parte. Agradeço a atenção de todos e agradecido, peço para encerrar essa primeira parte do nosso trabalho de hoje. Que assim seja. Esta exposição foi gravada por um dos trabalhadores voluntários da Sociedade Espírita Nazareno. Saiba mais sobre o nosso trabalho através do site www.sociedadeespiritanazareno.com.br ou pelo Instagram @sociedade.espirita.nazareno.